O que é a blockchain? A blockchain é uma rede descentralizada que contém o registro imutável das transações. E o que é isto? Rede descentralizada. À esquerda temos uma imagem que ilustra a centralização e à direita temos uma imagem que ilustra a descentralização. Centralização é quando o poder está centralizado num ponto e tu, para chegares aos outros pontos, precisas de passar por esse ponto central. Descentralização é quando o poder está descentralizado e tu, para chegares a outro ponto, não precisas de passar por um ponto central. Pegando aqui no sistema atual e comparando com o Bitcoin, na centralização teríamos aqui os nossos bancos atuais, onde tu, para fazeres uma transferência, ela precisa de passar pelo banco e esse banco precisa de estar em serviço e tu precisas ter uma conta aberta nesse banco e respeitar todas as condições para poderes utilizar esse banco. E depois, quando fazes essa transação, o banco precisa de validar essa transação, verificar se está tudo bem, para depois enviar a transação para a pessoa. E a Bitcoin assentava aqui na descentralização. Na Bitcoin isto não funciona assim, cada pessoa é o seu próprio banco, ou seja, se tu quiseres transferir para alguém, não existe aqui um banco intermediário. És só tu e a pessoa. E tu transferes diretamente para ela. O que faz com que a Bitcoin seja descentralizada. O registro imutável das transações é, quando as transações são registadas, elas já não são mudadas ou alteradas. Por exemplo, imaginem uma chapa onde cada transação é gravada nessa chapa e depois de ser gravada já não pode ser modificada. E depois, à medida que as transações vão sendo realizadas, elas vão sendo adicionadas a essa chapa. Vamos agora a um exemplo prático. A pessoa A tem 3 bitcoins. A pessoa A transferiu para a pessoa B 2 bitcoins, o que faz com que a pessoa B tenha agora 2 bitcoins. E a pessoa B transferiu uma bitcoin para a pessoa C, o que faz com que a pessoa B agora fique com uma bitcoin e a pessoa C, que antes não tinha nenhuma, agora passa a ter uma. Cada transação tem a sua origem, o seu destino e o valor transferido. E todas as transações seguem uma cadeia lógica, tipo uma corrente, e estão todas ligadas entre si. Depois, todos os computadores que estão ligados à blockchain têm esta informação. Todos os computadores sabem onde se iniciou a primeira transação, para onde é que as bitcoins foram transferidas, a ordem das transações e a quantidade de moedas que foram transferidas. Mas isto tudo de maneira criptografada. Aqui no nosso exemplo, a pessoa A já não tem mais as 3 bitcoins. No final, ficou com uma. O que significa que se esta pessoa tentar transferir 6 bitcoins para a pessoa D, os outros computadores vão imediatamente detectar e saber que esta transação é inválida. E ela não vai ocorrer porque a pessoa A não tem fundos suficientes para fazer essa transação. Mas afinal, o que é Bitcoin? A Bitcoin é uma moeda digital, ou também conhecida como criptomoeda, que foi criada para ser utilizada apenas na internet. Ela foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto, que é um pseudónimo da pessoa real, e o Satoshi Nakamoto criou uma forma de duas pessoas, através da internet, mesmo sem confiarem em si, poderem transferir dinheiro de uma pessoa para a outra. E sem intermediários como bancos, por exemplo. E pela primeira vez na humanidade, isto passou a ser possível a uma escala global. Esta criação veio também resolver um problema histórico no mundo digital, que era o duplo gasto. No mundo digital, como todos devem saber, é fácil criares uma cópia de qualquer coisa, como por exemplo um fecheiro. Tu, para criares uma cópia de um fecheiro, basta só copiares e colares. Por exemplo, se o dinheiro fosse um fecheiro no computador, podíamos pagar mais do que uma vez utilizando o mesmo fecheiro, bastando apenas fazer uma cópia desse fecheiro. Isto seria possível se não existisse algo que verificasse a autenticidade do fecheiro, ou que se certificasse que esse fecheiro só seria gasto uma única vez. E é basicamente isto que nós temos com a Bitcoin. Temos um sistema que verifica a autenticidade das moedas e que se certifica que a mesma moeda só é gasta uma única vez, evitando assim o duplo gasto. Ela foi concebida para ter muitas das propriedades de um bem semelhante ao dinheiro. Ela é portátil, durável, divisível, reconhecida, fungível. Fungível que é, pode ser trocada por outra do mesmo género, da mesma qualidade ou quantidade. Por exemplo, eu tenho uma Bitcoin e tu tens uma Bitcoin. A Bitcoin que eu tenho vale o mesmo que a Bitcoin que tu tens. Não é por esta Bitcoin ser minha que vale mais que a Bitcoin que tu tens. Estejas tu onde estiveres em qualquer lugar do mundo.
A Bitcoin é também escassa, porque existe um limite máximo de Bitcoins que existem em circulação e também difícil de falsificar. A Bitcoin é minerada por computadores que utilizam programas próprios para o efeito. Elas são guardadas numa carteira digital, que é um programa ou um software que podem ter no computador ou uma aplicação no telemóvel. Uma transferência representa basicamente uma assinatura única digital. Esta assinatura é verificada em minutos ou em poucas horas e depois, se for aprovada, é gravada na blockchain por um mineiro. A Bitcoin é considerada ouro digital. Já devem ter reparado que o símbolo dela muitas vezes é apresentado com a cor do ouro. Isto porque ela tem algumas propriedades do ouro, só que com a vantagem de que ela pode ser movimentada mais facilmente do que o ouro. E é também mais prático teres grandes quantidades de Bitcoin do que grandes quantidades de ouro, porque o ouro ocupa mais espaço do que a Bitcoin. E uma nota aqui muito importante, existem outras criptomoedas que têm também o nome de Bitcoin, mas que não são a Bitcoin, são exemplos delas. A Bitcoin Cash, existe também a Bitcoin SV ou a Rapid Bitcoin e elas não são a Bitcoin. São projetos diferentes que derivaram do projeto principal da Bitcoin. Ou seja, se vocês comprarem Bitcoin Cash, não estão a comprar Bitcoin. Estão a comprar Bitcoin Cash. Do ponto de vista do utilizador, existem só dois aspectos principais, que são as contas, que é o local onde guardas as tuas bitcoins, e as transações que te permitem transferir as bitcoins entre essas carteiras ou contas. Para criar as contas, precisas de uma carteira digital. Essa carteira digital pode ser uma aplicação no telemóvel, uma extensão no browser ou um programa no computador. Essa carteira precisa também de ser compatível com Bitcoin, porque nem todas as carteiras são compatíveis com Bitcoin. Imaginem as contas. Se uma carteira é como se fosse uma conta, tu para teres uma conta em euros podes ter um banco, mas para teres uma conta em libras, se calhar já precisas de outro banco. E em Bitcoin as carteiras são semelhantes a isto. Precisas de ver se a carteira é compatível com Bitcoin. Características da Bitcoin. Algumas características da Bitcoin são o foco na privacidade. A privacidade é necessária numa sociedade aberta, ainda mais na era da tecnologia. E aproveito agora para vos deixar aqui um conceito sobre privacidade que vi há uns dias e que gostei bastante. Que é o seguinte: a privacidade não é segredo. Um assunto privado é algo que não se quer que o mundo inteiro saiba. Mas um assunto secreto é algo que não se quer que ninguém saiba. A privacidade é o poder de se revelar secretamente ao mundo. Ela tem uma densidade baixa, comparando aqui com o ouro. Tu, se calhar, para teres 1 milhão em ouro, precisavas ter um belo espaço reservado para guardar esse ouro num local. E com Bitcoin estamos, se calhar, a falar de um fecheiro que não chega a 1 mega. Ela é pseudónima. Eu coloquei aqui anónima rasurado propositadamente, porque muitas pessoas falam da Bitcoin como sendo anónima. Mas eu não a considero totalmente anónima e tu poderás até atingir anonimidade, mas precisas de utilizar algumas práticas extra. Eu digo isto porque a blockchain da Bitcoin, que contém todas as transações que foram feitas, apesar de estar criptografada, ela está também à vista de todos. E temos alguns projetos de algumas criptomoedas onde a blockchain é completamente privada, está escondida e não está à vista de ninguém. Ela requer baixa confiança. Baixa confiança no sentido em que ninguém precisa de confiar em ninguém para que o sistema funcione. Ou seja, isto está tudo tão bem pensado que a tua transação até pode ser processada em segurança por alguém que tu nem sequer conheças. Ela tem também configuração rápida. Podes começar a utilizar e a aceitar Bitcoin como forma de pagamentos sem necessitares de criar as contas para comerciantes ou comprar máquinas específicas para processar cartões de crédito ou software especializado para processar os pagamentos. Com Bitcoin não precisas nada disso. Com Bitcoin basta só fazeres o download de uma aplicação e em poucos minutos já estás pronto para receber e fazer pagamentos. Com Bitcoin tens o controle total do dinheiro. Somente a pessoa que tem controle das chaves privadas da carteira pode movimentar a Bitcoin que está guardada nessa carteira. Nenhuma autoridade externa pode fazê-lo. Com uma conta normal e utilizando o dinheiro tradicional, é possível o governo ou uma entidade superior congelar a tua conta, por exemplo. Com Bitcoin, isto não acontece. Tu ficas no controle total do teu dinheiro. Ninguém te pode congelar ou confiscar a tua conta. É uma moeda baseada na comunidade
e não é criada nem controlada de uma forma secreta ou por alguém com poder centralizado, o que a torna descentralizada, que significa que nenhuma entidade central controla a Bitcoin. Ela está distribuída globalmente por milhares de computadores e isto faz também com que ela não tenha um único ponto de falha. E como tal não pode ser encerrada por nenhuma entidade. Isto leva a outra vantagem sobre os métodos tradicionais, como por exemplo o que já aconteceu com bancos que ficaram com o seu serviço temporariamente em baixo e as pessoas ficaram ali um tempo sem poder fazer transações ou aceder ao seu dinheiro. Em Bitcoin, como existem milhares de computadores a correr o serviço, se um ficar em baixo, existem outros tantos prontos para manter o serviço funcional, o que a torna bastante resistente. E até mesmo tu próprio podes ter um nó, um computador destes, a correr em tua casa. Isto é bom porque traz-te mais segurança, assim não precisas de confiar no nó de alguém, e também é melhor para a rede, porque assim estás a ajudar com a distribuição da rede. E quanto mais distribuída ela for, melhor. Tem um design cuidado. A Bitcoin foi criada para ter as propriedades do dinheiro. A Bitcoin é difícil de falsificar. As carteiras fazem sempre verificações criptográficas das transações que são realizadas. E os nós, que são computadores que estão distribuídos globalmente e que fazem a verificação e a validação destas transações, fazem com que seja virtualmente impossível que alguém possa falsificar Bitcoin. É divisível, tal como o euro pode ser divisível e ter unidades menores como o cêntimo, a Bitcoin também, como por exemplo o MBTC ou o Satoshi. A unidade menor Satoshi, que tem o seu nome por causa do criador da Bitcoin. Cada Bitcoin pode ser dividida até 8 casas decimais, o que significa que não precisas te preocupar em comprar uma Bitcoin inteira. Ela é escalável, espera-se que o maior volume das transações ocorra na rede Lightning e não na blockchain. A rede Lightning, que é uma camada que foi depois implementada na Bitcoin e que veio permitir transações rápidas e com taxas quase nulas. Com Bitcoin não existem limites nem requisitos, não existem restrições de idade, não precisas ter documentos para abrir conta, não há custos para manteres as tuas Bitcoins. E é um projeto open source, ou seja, é possível fazer uma auditoria do código porque o código está todo à vista de todos. E por ser open source, qualquer pessoa pode se envolver e contribuir para o projeto. O que é algo que eu sugiro, se tu gostares aqui do projeto e da Bitcoin. A comunidade é bastante engraçada e acolhedora, por isso, quem gostar de Bitcoin, acho que iria gostar de entrar aqui no projeto e participar também. Outra das características da Bitcoin é permitir pagamentos a qualquer hora. Ao contrário dos mercados tradicionais, a Bitcoin opera 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se uma parte da rede for abaixo, não há que ter qualquer receio, pois os outros computadores que estão ligados à rede vão manter a rede em funcionamento. Pagamentos rápidos. Através da rede Lightning, os pagamentos de forma instantânea passaram a ser possíveis. Se estiverem aqui agora a sentir um bocadinho de dificuldade em perceber o que é a rede Lightning, não se preocupem que mais à frente já irei explicar melhor. Mas até lá tentem entender a rede Lightning como um mundo e a blockchain como outro. E ambos estes mundos podem comunicar entre si e utilizar Bitcoin. Ponto a ponto. Não existem intermediários que podem impedir que o teu pagamento seja feito, nem precisas de confiar em terceiros. Portátil, a Bitcoin é totalmente digital. Programável, podes programar pagamentos com base em determinados critérios. Quantidade limitada, só vão ser criadas 21 milhões de bitcoins. Quando chegarmos a este número e todas as moedas estiverem finalmente mineradas, já não irão ser mineradas mais bitcoins. E assim que todas as bitcoins estiverem geradas na rede, a bitcoin será realmente deflacionária. O facto da quantidade de bitcoin que existe em circulação ser um valor finito permite que a bitcoin mantenha o seu valor e não seja inflacionado com o tempo. Ninguém te pode impedir de interagir com a rede da Bitcoin, ninguém te pode censurar, alterar ou bloquear transações, seja a quantia que for. Ao contrário do que já aconteceu ou ainda acontece na Índia, onde as pessoas já foram limitadas a levantar certas quantidades de dinheiro no multibanco, a Bitcoin é também resistente à inflação. Alguns bancos centrais controlam o fluxo de dinheiro que é emitido nos países, podendo imprimir mais dinheiro, que aumenta a inflação. Muitos desses bancos imprimem mais e mais dinheiro para cobrir a dívida nacional, o que acaba por desvalorizar a sua moeda. A Bitcoin é segura. Muitos veem a Bitcoin como mais segura do que a moeda tradicional. Os blocos e as transações são criptografados, utilizando hashes e assinaturas, e não podem ser alvos de ataques como brute force ou serem confiscadas. Isto se houver uma gestão adequada das chaves da carteira. A Bitcoin não tem fronteiras, ela é uma moeda mundial e não está associada a nenhum país.
A Bitcoin pode funcionar em qualquer lado desde que tenhas internet e um dispositivo que te permita ter uma carteira digital. Ela funciona em qualquer lado onde haja internet. O sistema da Bitcoin é push. O que é o sistema push? Atualmente, quando tu subscreves a alguns serviços, essas empresas ou esses serviços vão buscar o teu dinheiro à tua conta, por exemplo, todos os meses. Com Bitcoin isso não existe. Não é possível ninguém ir à tua conta e puxar dinheiro da tua conta para a conta deles. Somente tu podes fazer o pagamento da tua conta para outra conta. Isto é o sistema push. E o sistema push é o que temos na Bitcoin, onde somente tu podes retirar dinheiro da tua conta, ao contrário do sistema pool, onde o receptor recebe as credenciais do remetente e depois puxa o dinheiro para a sua conta. Taxas mais baixas. Aqui depende se estamos a falar da blockchain ou da rede Lightning. Ainda assim, apesar das taxas na blockchain, pode ser mais vantajoso do que o sistema atual se estivermos a falar de outro país para fora da zona euro, por exemplo. Se estivermos a falar da rede Lightning, podes enviar Bitcoin instantaneamente, pagando poucos cêntimos e para qualquer lado do mundo. Se estivermos a falar da rede Lightning, aí podes fazer pagamentos com Bitcoin para qualquer lado do mundo, de forma instantânea, e com taxas quase inexistentes. Com Bitcoin as transferências são irreversíveis. Quando envias Bitcoin não há forma de a reaveres, a menos que a pessoa a quem as enviaste te as devolva. Por isso, verifica sempre que o endereço a quem envias Bitcoin está certo. A Bitcoin é transparente. Na moeda convencional a maioria não sabe ao certo como é que o Banco Central funciona. Não sabes quanto dinheiro é emitido por esse Banco Central. Não sabes quanto dinheiro existe em circulação. É uma caixa preta que apenas o banco e algumas pessoas sabem. E o dinheiro pode não pertencer realmente a ti. Dando um exemplo em que alguma entidade manda ordenar o bloqueio da tua conta e perderes o acesso ao teu dinheiro, por exemplo. Com o Bitcoin, não só a blockchain e as transações estão à vista de todos, como também o código é open source e está à vista de todos e qualquer pessoa pode se envolver no projeto. Volatilidade. A taxa de câmbio da Bitcoin é atualmente mais instável do que muitas outras moedas, mas espera-se que à medida que a Bitcoin for sendo mais amplamente utilizada, a sua volatilidade diminua. Isto é algo que já se verifica quando comparamos a volatilidade entre 2017 e 2010. Apesar disto, a volatilidade da Bitcoin pode ser evitada na sua maioria se utilizarmos Bitcoin para o comércio, comprando a quantidade necessária de moedas e gastando-as imediatamente. Resumindo aqui as características da Bitcoin, ela é descentralizada, ou seja, não há uma entidade central a controlá-la. É fácil de usar, basta instalares uma aplicação ou um programa e estás pronto para fazer pagamentos e receber pagamentos em Bitcoin. Ela é pseudónima, apesar da blockchain ter as transações todas expostas, não é possível revelar a tua identidade diretamente. Porquê? Porque ela está camuflada por trás de números e letras. Ela é segura, já vimos até que muitos consideram-na mais segura até do que o sistema tradicional. Ela é transparente, porque na blockchain as transações estão à vista de todos. E se precisares, por exemplo, de comprovar que fizeste um pagamento para alguém, basta só dares essa referência do pagamento e a pessoa pode ir à blockchain e ver que esse pagamento foi realmente feito. Ela tem taxas muito baixas e transações super rápidas. Eu coloquei isto a laranja porque inicialmente, quando era só a blockchain da Bitcoin, estas características não existiam. Estas características só passaram a existir com a implementação da rede Lightning, que está aqui representada por este trovão. E com esta implementação tornou-se possível realizar pagamentos com taxas muito baixas e transações instantâneas. O quão grande é a Bitcoin? Desde que a Bitcoin foi criada já atingiu o valor de 51 mil euros ou 60 mil dólares. E tem tido uma grande explosão e um grande sucesso. Bitcoin irá muito provavelmente continuar a subir e dentro de um ano poderá muito bem estar acima dos 300 mil dólares. Tem um market cap, ou uma cota de mercado, de 924 bilhões de euros. Está quase a entrar no patamar dos trilhões. Já foram investidos mais de 1,4 bilhões de dólares em startups baseadas na tecnologia por trás da Bitcoin, a blockchain. Os investidores cada vez apostam mais na Bitcoin. Temos exemplos como a MicroStrategy, a Tesla, a Galaxy Digital Holdings, Grayscale Investments e muitas outras. Bitcoin pode ser usada como moeda para comprar diversos produtos e serviços. E podes pagar com Bitcoin em locais que aceitem pagamento com Visa. Sabiam desta? Isto porque já existem cartões Visa com integração com Bitcoin. Porquê é que a Bitcoin vale tanto dinheiro?
porque existe um número limitado de moedas, só irão existir 21 milhões de moedas, caminha para a adoção das massas, consumidores, empresas e talvez até governos, quem sabe. E isto também acontece por causa das vantagens que oferece sobre o sistema atual. Minerar Bitcoin. Bitcoin é gerada numa rede distribuída mundial através do poder computacional dos computadores. Qualquer pessoa pode minerar Bitcoin desde que tenha um computador, de preferência com uma placa gráfica boa. Apesar de ser tecnicamente possível minerar Bitcoin com um computador, hoje em dia a mineração é maioritariamente feita com máquinas ASIC, que é esta maquinazinha que está aqui à nossa direita, e que são desenhadas especificamente para a mineração de Bitcoin, o que as torna bem mais avançadas do que um computador no que toca à mineração. Aspectos importantes a ter em conta para quem quer começar a fazer mineração são custos do equipamento, custos com a eletricidade e a dificuldade do processo de mineração. Esta dificuldade é baseada no poder computacional do equipamento que comprares e também da dificuldade de mineração na rede. A dificuldade de mineração na rede vai aumentando à medida que mais bitcoins vão sendo mineradas e à medida que mais mineiros se vão juntando aqui ao processo de mineração. Como é que os mineiros ganham Bitcoin? Minerando novas Bitcoins, descobrindo o próximo bloco e gravando as transações na blockchain. Elas estão ligadas entre si, por exemplo, quando o mineiro acha o próximo bloco, ele tem o direito de gravar depois as transações nesse bloco, ficando com as taxas das transações que forem gravadas nesse bloco. Imaginem uma equação que, se for resolvida, desbloqueia-nos o nosso próximo bloco. O que os computadores e as máquinas ASIC fazem é achar o valor que resolve esta equação e que nos desbloqueia o próximo bloco. E se acertar, recebe bitcoins como prémio pelo trabalho e pela energia que gastou para resolver a equação e descobrir o próximo bloco. Minerar em solo ou em pool. Minerar solo é minerar sozinho. E se descobrires o próximo bloco, espetáculo. Os valores das recompensas vão todos para ti. Minerar em pool é minerar em conjunto com um grupo de mineiros e se um dos mineiros desse grupo resolver a equação do próximo bloco, as recompensas são distribuídas por todos os mineiros que fazem parte desse grupo. Isto traz vantagens, que é diminui a volatilidade dos ganhos. Porquê? Porque há mais chances de descobrirem os próximos blocos. Deixo-vos aqui um site onde vos permite fazer a mineração em pool. E agora, será que compensa fazer mineração de Bitcoin? Muito provavelmente não. Pelos custos de eletricidade que vais ter, pelo investimento inicial que precisas de fazer com as máquinas e pela dificuldade que existe atualmente para resolver a equação que desbloqueia o próximo bloco. Ainda assim, aqui eu estou-me a basear em informações e em relatos, não testei pessoalmente, mas convido a quem quiser e a quem estiver interessado a experimentar e a partilhar a experiência. Porque ninguém nos garante que as pessoas que fazem estes relatos, na verdade, não queiram mais concorrência. Agora vou-vos mostrar algumas estatísticas da rede da Bitcoin. Como podemos ver aqui, existem 9.734 nós, que é computadores, a correr a blockchain da Bitcoin e a validarem transações. Isto no momento em que eu tirei este print, porque muito possivelmente agora este valor já é superior. Podemos ver aqui uma grande concentração mais nas zonas da Europa, Estados Unidos e China. Sendo que o país que lidera este ranking é os Estados Unidos. E depois temos no terceiro lugar a Alemanha, em quarto a França, em quinto a Holanda, em sexto o Canadá, em sétimo o Reino Unido, em oitavo a Rússia, em nono a China e em décimo a Singapura. Vamos ver se conseguimos pôr Portugal aqui no top 10. Era engraçado. E volto aqui a reforçar que estes nós são basicamente computadores que contêm uma cópia da blockchain e que fazem as validações das transações. Verificam-nas se são válidas. E todos estes números de nós que estão aqui neste gráfico são basicamente pessoas que têm esses computadores em sua casa, o que ajuda imenso na distribuição e no fortalecimento da rede da Bitcoin. Aqui temos mais dois gráficos. O primeiro com o valor do mercado, que podemos ver que está a chegar quase ao valor de 1 trilhão. E aqui à direita podemos ver o preço da Bitcoin, que vai já na ordem dos 50 mil euros. Terminamos assim a secção 2 do curso. Vamos agora para a secção 3, onde vamos aprender como comprar, guardar e transacionar com Bitcoin.